pessoal, saudações de paz para a tua vida. Seja bem-vindo e seja bem-vinda aqui no canal do Tiago. Olha, eu realmente desejo que você se sinta bem por aqui, ok? Já aproveito também, se você está chegando aqui pela primeira vez ou se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ok? E deixe o seu joinha também e os seus comentários aqui embaixo, né? Comentário relacionado ao vídeo, mas também para que eu saiba que você esteve por aqui, ok? Aproveitando essa oportunidade, eu quero agradecer também ao canal da Anne France, viu? Muito obrigado, Anne France, porque eu vi lá no canal dela, quando eu fui lá fazer uma visita, que ela fez uma divulgação e citou o meu canal. Muito obrigado, e eu quero fazer uma retribuição, né? Você, se puder, obviamente, de ir lá no canal da Anne e se inscrever também, dar o apoio à Anne lá. Muito obrigado, Anne France, mais uma vez, ok? Bom, pessoal, hoje eu gostaria de lhes falar um pouco sobre medo. Na verdade, eu quero compartilhar com vocês um trecho de uma mensagem um pouco mais longa que eu ministrei lá na igreja que eu sou membro, Igreja Cristã Moriá, tá? O link também tá aqui embaixo, se você quiser também acompanhar os cultos ou ver a mensagem por completo, você também pode ir lá e acompanhar, que é o último culto lá que está disponível, ok? Bom, na verdade, dado esse momento atual que nós estamos vivendo, né? Infelizmente o medo tem feito, digamos assim, não só refém, mas também tem estado presente na vida dos brasileiros, não só os brasileiros, né? Mas de todos de forma geral, né? E o problema, o medo em si não é um problema, porque na verdade o medo, ele nos coloca em estado de alerta, ele na verdade não deixa de ser um mecanismo de defesa. O problema é quando o medo sai do controle, quando nos paralisa, né? Então, os discípulos da Bíblia Sagrada também enfrentaram uma ocasião em que eles tiveram medo, né? Então, eu gostaria de compartilhar com você um pedacinho dessa mensagem que eu falo um pouquinho sobre isso, ok? Então, vamos ao vídeo, no final eu volto aqui para agradecer a vocês, ok? Muito obrigado e vamos ao vídeo. Mateus capítulo 8, versículo 23 até o 27, quem encontrou diga amém. Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, Mateus, de novo, 8, versículo 23 até o 27. Então, entrando ele no barco, entrando aonde? Seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus o quê? Dormia. Mas os discípulos vieram a acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos? Em outras traduções, por que temeis? Aleluias! Homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, glória a Deus. Pai, uma vez mais louvamos o teu nome e lhe agradecemos por essa palavra poderosa, porque ela tem poder de transformar vidas. Oramos em nome de Jesus, para que tu fales conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Obrigado, irmão Otávio. Irmãos e irmãs, servos e servas do Senhor, veja que texto interessante. Esse é um texto tremendo, inclusive. Eu vos chamo a atenção para esses versículos que nós acabamos de ler. Veja bem,
Nós estamos num cenário muito interessante aqui. A primeira coisa é que a Bíblia está nos dizendo, e o evangelista Marcos vai nos dar um detalhe, que Jesus dá uma ordem para os discípulos. Depois de um dia cansativo, de cura, de pregação, Jesus dá uma ordem para os discípulos. Qual é a ordem que Jesus dá para os discípulos, registrada em Marcos? Passemos para outra margem. Adentramos ao barco. E diz o texto, irmãos e irmãs, que os discípulos adentram o barco. E Jesus vai com eles. Eles estão debaixo de uma ordem de Jesus. Passemos. Verbo passar, modo imperativo. Um comando está sendo dado, na qual está sendo incluso quem está dando a ordem e quem está recebendo a ordem. Ou seja, tanto quem está dando ordem, Jesus, tanto os discípulos estão recebendo a ordem, todos eles estão inclusos nesse passemos. Ou seja, a ordem que Jesus está dando para os discípulos, ele está incluso, ou seja, vamos para o outro lado do rio. E o passemos significa, vocês não vão sozinhos, eu vou com vocês. Agora, veja que coisa interessante. No trajeto, quando eles estão transitando no barco de um lado para a outra margem do rio, reforço, eles estão debaixo de uma ordem. Qual é a ordem? Passemos. No comando que Jesus dá, no meio do caminho, o que acontece? Jesus dorme. E o texto é específico em dizer que ele dorme na proa do barco. O texto só registra isso, Manuela? Não, o texto vai além e diz que Jesus dormia profundamente. Sabe o que é interessante? É que enquanto Jesus, irmão Pedro, estava acordado, tudo estava tranquilo. Tinha tempestade? Não tinha. O mar estava revolto? Não estava. Estava tudo tranquilo, bastou Jesus dormir. E ao passo que Jesus dorme, ele não só dorme aquele sono que de repente um grito a pessoa se assusta. Não, a Bíblia diz que ele dorme um sono profundo. Se é um sono profundo, podemos depreender daí que é um sono que ele tem dificuldade de acordar. E de repente, eu gosto quando a Bíblia fala isso, de repente. Porque esse de repente, pastor, nos pressupõe que aquilo que aconteceu depois não estava previsto. De repente, aconteceu uma tempestade. Um vento forte agitava as águas. Marcos vai nos dar um detalhe a mais, vai dizer que as águas, Mateus vai dizer que as águas arrastavam o barco, e Marcos vai dizer que as águas eram lançadas dentro do barco. Os discípulos começam a entrar numa agonia, porque não estava previsto. Agora, Paulo, olha que coisa mais linda, pastor Celso, é que a maior parte dos homens que estavam no barco, a especialidade deles era o mar. Ó. Eles sabiam, eu acredito que eles já estavam até acostumados a prever se viria alguma tempestade ou se ia chover. Quem aqui costuma pescar e quem aqui costuma mexer com o mar, são pessoas que às vezes já ficam preocupados com o tempo, acorda cedo, olha para o céu, será que vai chover, não vai chover? Porque há uma preocupação de quem vai ao alto mar, de que não chova. Eu acredito, irmãos e irmãs, que esses discípulos sabiam muito bem, pastor Celso, prever quando talvez poderia ter algum tipo de tempestade. E muito provavelmente, talvez, se tivesse uma previsão de tempestade, eles diriam para Jesus: Jesus, não vamos, porque vai chover e o mar vai ficar instável.
Mas nem Mateus e nem Marcos registra algum relato desse tipo. O que nos pressupõe, o que nos faz depender do texto, de que eles foram acometidos de uma maneira sem previsão daquela tempestade. E o que eu gosto disso, irmãos e irmãs, é que eles foram abalados, pastor Celso, onde talvez era o lugar de segurança. Porque muitos deles, eu acredito, ou melhor, o texto bíblico nos registra isso, trabalhava com isso, com pescaria, irmãos, sobrevivia disso, vendia os seus peixes para se sustentar, trabalhava com isso. E como Paulo fazia rede para lançar no alto mar, eles trabalhavam com isso. E onde eles tinham segurança de sobrevivência, de sustento, é onde eles são testados. Muitas vezes nós estamos vivendo igualzinho esses discípulos. Muitas vezes Deus nos prega essa peça. Quando a gente tem muita segurança em alguma coisa terrena, quando a gente coloca o nosso coração em algumas coisas terrenas, da qual a gente pode sentir seguro, muitas vezes Deus abala a estrutura dessa segurança. Os discípulos foram testados, os discípulos enfrentaram medo e insegurança de onde poderia vir a segurança do seu sustento. E Jesus estava dormindo. O problema é que muitas vezes nós passamos por cenários parecidos, de que quando está tudo bem, o mover está acontecendo, Deus está falando, o milagre está acontecendo, de repente Jesus fica em silêncio. Ele dorme, porque a gente não ouve barulho da sua voz. A gente não ouve mais os ensinamentos dele na beira do mar. A gente não tem mais a segurança de olhar para os olhos dele e sentir tranquilidade, porque ele está dormindo. Porque enquanto ele está acordando eu me sinto seguro. Enquanto ele está acordado eu me sinto tranquilo. Enquanto ele está falando, ele está fazendo, está movendo, eu estou tranquilo. Mas de repente ele fecha a porta do céu. E parece que o céu está de bronze. E a gente pede uma resposta, clama, chora e diga: Deus me socorre. E ele está em silêncio. É porque Jesus está simplesmente esperando a nossa reação em meio à tempestade. Eu acredito que o sono de Jesus não foi simplesmente porque Jesus estava cansado, irmãos. Eu acredito que o sono de Jesus não foi algo simplesmente sem ser premeditado. O sono de Jesus foi premeditado. Marcos Lucado vai dizer que o sono de Jesus estava previsto para aquele momento e para aquela ocasião. Para testar a fé dos discípulos. Veja, eles estão com uma ordem. Qual é a ordem? Passemos. Agora, aquele quem deu a ordem, como diz o pastor Celso na pregação aqui, é fiel para cumprir o comando e levar os discípulos em segurança do outro lado. Maravilha, não é mesmo? Palavra abençoada. O importante é nós sabermos que Jesus está em nosso barco. O barco aqui simboliza a nossa vida. E ele sempre tem uma palavra para nós de ânimo, uma palavra que nos encoraja para que nós enfrentemos os nossos medos, né? O medo não pode nos paralisar. Jesus nos dá uma ordem: passemos. O que é que nós hoje precisamos passar, né? O que hoje nós precisamos fazer para enfrentar o nosso medo? E ele sempre estará conosco desde que nós saibamos, né, obedecer os seus comandos e ter comunhão sempre com ele, ok? Mais uma vez, muito obrigado pela tua companhia. Você que chegou até aqui, muito obrigado mesmo, ok? Até uma próxima, até um próximo vídeo e que Deus lhe abençoe.